Olá, mais uma vez temos a honra e o privilégio que Deus nos dá de pensar e meditar na sua palavra. Para você que não me conhece, me apresento, eu sou o pastor Luciano e tenho uma reflexão a ser feita nessa hora. Eu quero falar sobre o milagre da multiplicação de pães e peixes realizado por Jesus. É interessante falar desse milagre porque os quatro evangelistas se ocupam em contar como se deu este milagre. Ou melhor, foram dois acontecimentos, foram dois milagres de multiplicação de pães e peixes, um para 3.000 pessoas, outro para 5.000 pessoas. É interessante porque João traz o relato com um enfoque um pouco diferente, diferente de João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. João tem a intenção de colocar o que os personagens falaram, como eles reagiram, a missão, ao desafio que Jesus faz deles arrumarem comida para aquela multidão de 5.000 pessoas. E quando a gente olha para esse milagre, a gente tem várias formas de aprender e de tirar lições para as nossas vidas. A primeira forma é de olhar para o poder de Deus que possibilita a realização de milagres. Outra forma é de ver o que impossibilita os milagres. Além de tudo isso, eu quero falar também sobre o que fazemos com as bênçãos que Deus nos dá, que vem por meio de multiplicação, de intervenção, de socorro, de manifestação de sua graça e do seu amor. Eu convido você, portanto, a ler comigo. Eu vou ler para você no capítulo 6 de João, versículo 5, melhor dizendo, a princípio, que diz: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, e preste atenção à pergunta que Jesus faz a Filipe. Era uma pergunta que tinha uma razão por trás. Jesus não faz uma pergunta porque está em dúvida, indeciso e com medo. Jesus ensina com afirmações e com interrogações. E nesse caso, em particular, Jesus escolhe Filipe para fazer uma pergunta a Filipe. A pergunta que Jesus faz a Filipe é: onde compraremos pão para esse povo comer? E João, ele dá uma interpretação aos leitores do Evangelho. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. O que nos assusta é a resposta de Filipe. Versículo 7. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Note bem, eu quero pensar como Filipe pensou e ver o perigo da formulação que Filipe faz a uma pergunta clara de Jesus. Jesus está intencionado, está preocupado em alimentar 5.000 pessoas. O problema de Filipe é um problema que se assemelha ao nosso problema, ao meu e ao seu. Nós pensamos muito com a calculadora, nós somos muito financistas. Nós entramos na lógica financeira de quanto eu tenho na conta bancária, se o meu salário vai dar ou não. A questão não é o dinheiro que você tem, mas o que Deus pode propiciar e providenciar para resolver a questão financeira ou de qualquer outra ordem. E nesse texto a gente vê alguém que tem um grande desafio pensando com a lógica financeira. E toda vez que a gente entra com preocupações lógicas ou tenta resolver situações que demandam muito mais do que uma lógica, de forma pensada, cartesiana, com uma lógica envolvida, dificilmente ou impossivelmente nascerá a fé no nosso coração. Porque a fé não é produto de lógica, não é produto de raciocínio, de entendimento de causa e efeito. A fé nasce no meio da incredulidade, a fé nasce no solo pedregoso, solo infértil. A fé nasce aí.
É quando nós não temos razões lógicas para acreditar que a gente diz, eu vou crer, apesar dos sinais, das circunstâncias. Mas ele diz, olha, nem 200 denários comprariam a quantidade de pão para que cada um recebesse um pedaço. Ele faz um desafio a Jesus e Jesus mostra que quando o poder de Deus entra, ele faz sobrar. E Jesus tem essa lógica espiritual de que com Jesus sempre sobra, nunca falta. Eu poderia dar vários exemplos. Eu posso me lembrar, assim, de uma forma muito rápida, daquela viúva que, orientada pelo profeta, de providenciar vasilhas dela e de seus vizinhos, e ela providenciou várias. Enquanto tinha vasilhas, foi enchendo. Quando acabou as vasilhas, parou de jorrar o azeite, porque ele é o Deus da sobra, da abundância. Um denário era o que um trabalhador braçal recebia como ordenado pelo trabalho de um dia. Então, praticamente de 2/3 de um ano. Era muito dinheiro dentro daquele contexto. E Filipe diz, nem 200 denários. Então, isso impede que o milagre aconteça. Isso impede que a multiplicação venha. Aí Jesus, então, é surpreendido quando um dos seus discípulos, versículo 8, chamado André, se aproxima. Ele era irmão de Simão Pedro. E ele toma a palavra e diz, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É interessante que, quando a gente ouve as palavras de André, aparentemente parece que ele vai trazer a solução. Ele tem iniciativa, ele pensa, e ele encontra um jovem que tem uma quantidade que daria para 1, 2, 3 pessoas no máximo se alimentarem, mas ele toma a iniciativa. O problema não é a iniciativa, o problema é como a frase, a formulação termina. Ele tem iniciativa, ele sabe que é pouco, mas é o que ele tem para oferecer, mas ele faz uma pergunta muito inquietante, muito lastimável. O que é isso para tanta gente? E a gente faz aqui um apanhado do que disseram os 2 discípulos, Filipe e André. Um foi lógico, outro foi pessimista. Enquanto um, na lógica, diz não vai dar certo, o outro, na interrogação, diz, apesar da minha boa vontade, isso é uma causa perdida. E a gente vê que tanto a lógica quanto a interrogação, a dúvida, impedem que a fé nasça, impedem que o milagre venha, impedem que Deus haja. Então Jesus, ele toma a dianteira e passa a mostrar como é que o milagre acontece, quais são os gestos, as atitudes que atraem o milagre. E ele faz um gesto muito simples, tão singelo, que poucos atentam para o que ele fez. Ele nos ensina aqui a tomar uma atitude de gratidão antes da petição. Diz a Bíblia que Jesus mandou o povo se assentar, se organizar, versículo 11. Diz, então Jesus tomou os pães, deu graças. Ele ensina algo aqui muito importante. Não é porque você quer algo a mais que você vai desprezar o pouco que tem. É essa atitude madura que demonstra maturidade espiritual, maturidade emocional, que faz com que a gente olhe para o que a gente tem e louve. E a gente sabe que o milagre vai acontecer a partir do pouco que a gente tem, quando a gente consagra o pouco que a gente tem e é grato, é contente. Jesus dá uma lição extraordinária. O milagre só acontece na vida de quem é grato. Quem é grato, inevitavelmente, vai ter fé.
ele pega aquele pão que ele recebeu, dá graças, ele pega aquele peixe que ele recebeu, tão poucas unidades, né? 5 e 2, e ele dá graças, e enquanto ele dá graças, o milagre acontece. É quando a gente agradece, quando a gente louva a Deus pelo pouco que se tem, que os milagres vão acontecer. É assim que a multiplicação acontece, quando a gente dá graças. E depois ele manda distribuir aos seus discípulos, e há um outro ensinamento, que quando a gente adquire a bênção de Deus pela fé e não por dinheiro, a conta não é matemática, a conta é espiritual, e sempre vai sobrar. Depois que todos se fartaram, Jesus tem uma preocupação que para mim ela é maravilhosa, porque tem outro ensinamento embutido nela. Ele ordena que se recolha tudo o que sobrou, tudo que foi sobejado por parte daqueles que comeram. Se a gente for contar, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, certamente havia mulheres, certamente havia crianças, vamos botar aí 6.000 pessoas ou 7.000 pessoas. É muito pão, é muito peixe que foi multiplicado para que todos comessem. Mas eu disse para você, Deus é o Deus da sobra. A questão é o que a gente faz com o que sobra. Porque a gente vive num mundo consumista, um mundo em que, quando sobra, a gente joga fora. Os nossos lixos nunca foram tão abundantes, porque a gente não sabe o fazer com o que sobra, e a gente lança fora. Eu fico pensando, se Jesus não fosse perfeito, equilibrado, prudente, como de fato ele é, maduro emocionalmente, psicologicamente, como ele sempre foi e é, ele teria dito, gente, para que vocês estão colhendo esses restos de comida? Resto de comida a gente joga no lixo. Não se preocupem, eu sou o detentor de todo poder, eu estou com vocês para fazer esta e outras milhares de multiplicações. Não se preocupem, eu tenho todo o poder. Não é porque a fonte é farta que a gente deve agir irresponsavelmente com o que se tem, com o que se ganhou. Isso vai do pão, isso vai para o dinheiro, isso vai para a roupa, isso vai com o meu tempo, tudo se aplica. Quando a gente entende isso, a gente entende a lógica de cuidar bem da bênção que Deus nos dá. Por que Deus deu a Abraão um filho chamado Isaac? Porque essa era aquilo que faltava no coração daquele homem e de Sara, sua esposa. Mas a partir do momento que aquela bênção começou a se tornar um entrave na vida de Abraão e Sara, porque aquele menino passou a ser a razão da vida deles, Deus disse, me dá esse menino de volta. E a gente conhece a história, que Abraão sobe ao monte Moriá, e quando ele está prestes a oferecer aquilo que ele amava tanto, que estava ali na sua vida como uma parte muito importante, Deus disse, não precisa, agora você vai aprender. A bênção não é para me substituir, a bênção é um reflexo do meu amor, da minha graça e da minha vontade. E quando você é abençoado, você nunca pode perder de olhar e de agradecer aquele que te deu. E Isaac foi devolvido aos seus pais. A grande questão hoje é o que a gente faz com as bênçãos. Onde é que está o nosso coração? Nas bênçãos ou em Deus? Qual é o nosso interesse? Deus ou aquilo que Ele pode dar? São questões que se interrelacionam. São questões que estão no nosso coração e que a gente precisa responder. Então Jesus manda recolher. Primeiro, com a intenção de dizer, mais tarde vocês vão ter fome de novo e vocês podem comer. Segundo, quem não estava ali, quem não comeu ali, pode comer com aquela comida que sobrou. Eu fico sempre pensando, quantas vezes a gente se preocupa de partilhar a bênção que recebemos de Deus? Quantas vezes a gente age de forma egocêntrica, como crianças que não querem partilhar o presente, a bênção, e é meu, é meu, é meu, e não solta e não partilha. Isso é maturidade espiritual. O nosso cristianismo pode ser um cristianismo egoísta,
quando a gente só pensa na gente e em nós mesmos. É preciso pensar nos outros. E um dos sinalizadores de que eu estou pensando nos outros, eu sou altruísta, é quando na minha oração eu coloco o nome de outras pessoas. Tem pessoas que só oram por si e para si, porque as suas necessidades são mais importantes do que as necessidades dos outros. Chegou a hora de pensar na necessidade dos outros e de partilhar a bênção. É isso que Jesus faz ao mandar recolher o resto que sobrou do alimento. Que Deus esteja a trabalhar o nosso coração, nos ensine a não viver pela lógica, nos mostre de forma muito intensa que não é com interrogações, mas com afirmações que a gente constrói as coisas. E o passo para receber a bênção é a gratidão, é de levantar os olhos aos céus e agradecer, e também é de recolher as bênçãos que Deus nos deu e partilhar as bênçãos que Deus nos deu. Que Deus abençoe muito sua vida e que hoje você comece a praticar essa grande dádiva que Deus nos dá. Fique com Ele hoje e sempre. Amém.